Boa noite, senhor Pereira. Boa noite. Antes de mais nada, queremos esclarecer para os nossos ouvintes que estamos aqui fazendo uma matéria a respeito de assuntos concernente à congregação cristã no Brasil. Senhor José Pereira, quantos anos o senhor é crente? Desde a minha infância passa de 60 anos. Seus pais eram crentes? Desde 1927. Em que região? Eles já eram da presbiteriana. Em que região o seu pai morava? Itapeva. Itapeva, muito bem. Estado de São Paulo. O senhor tem algum parente que faz parte do Ministério da Congregação Cristã no Brasil? Temos em todos os lugares do Brasil, inclusive em Muri, Foz do Iguaçu, e aí nós perdemos o lugar. Senhor José Pereira. Diáconos, cooperadores, todo o ministério. José Pereira, o senhor já fez parte do Ministério da Congregação Cristã no Brasil? Passei por todos os ministérios, sendo que oficial, como cooperador de jovens, cooperador do ofício ministerial. José Pereira, No nosso tempo era cooperador oficial, não era só do ofício. Chegou aqui uns e-mails perguntando para nós por que o senhor renunciou o seu ministério e foi para o Paraná? Por motivo de mudança. Só isto. Mas tem um assunto aí que eu deixei por causa do bem da obra de Deus em Itapevi. Muito bem. Sabemos que esse assunto o senhor vai deixar em off, porque mexe com famílias e pode haver desgraça no meio das famílias, não é isso, José Pereira? É isso mesmo. Então, muito bem, nós já estamos sabendo, isso aí nós vamos pular essa parte. Certo. José Pereira, é o seguinte, o senhor tinha empresa aqui em Itapevi? Sempre tive várias empresas, desde depósito de construção, sou empresário, empreendedor, de todos os níveis. Em que ano o senhor chegou em Itapevi? Cheguei na década de 1976, 76 a 77. O senhor nunca deixou de frequentar a congregação Cristã no Brasil? Jamais. O senhor sempre foi... Participo da Santa Ceia mais do que uma vez por ano, 2, 3, devido às missões que eu vou e aonde nós temos ensinamento de participar, porque eu tenho paz com toda a Irmandade. Muito bem, José Pereira. Essas perguntas foi só para elucidar algumas das pessoas que nos ouvem e que pediram para que a gente respondesse, o senhor respondesse, ouvisse a sua boca. Isso, quero dizer ao senhor que sou homem de oração, creio na profecia, sou homem de Deus, gosto da oração, do glória, do aleluia, eu creio na revelação, anjo entrou na minha casa não uma vez, várias vezes, e tudo que eu faço é guiado pela palavra e na revelação. Deus fala comigo pela madrugada, pela noite, não tem hora. A minha vida é para a minha família em primeiro lugar, e também para a obra de Deus. Muito bem, o senhor é casado então? Sim, uma mulher. O nome da sua esposa, poderia Maria relatar? Luzia Chioveto Pereira. E os seus filhos, quantos filhos o senhor tem? Tenho 5 filhos vivos e um que Deus recolheu. Muito bem. Seu José Pereira? E tenho também 4 netos. 3 netos e uma neta. Muito bem. E todos os meus genros são do ministério. São do ministério. Muito bem. Seu José Pereira, tem aqui um assunto que chegou até nós e pediram para que o senhor respondesse. Se o senhor puder responder, Pois não. Os internautas agradecem. Existe aqui um assunto que chegou até nós a respeito do Japão, no país do Japão, onde diz que foi sentado um ancião. O senhor conhece, sabe o nome desse ancião? Sei. Oshiro. Oshiro. É um dos mais antigos, mais antigo, certo? Mas eu creio que ele mexeu com Sebastião Idalino e a corda arrebentou no lugar mais fraco. Então saiu um assunto, e eu gostaria de mencionar esse assunto porque eu não tenho conhecimento. Mas eu quero pedir para o Japão, para os irmãos que sempre são internautas e que estão nos vendo e nos assistindo, que passe e-mail para nós, mande carta, nós queremos ter conhecimento, porque existe muita falcatrua nesse negócio, senta, levantar não levanta ninguém, porque a nossa briga é para que levante. Nós queremos ver todos aqueles que estão com vontade de servir a Deus, voltar ao ministério. Quem é esse Sebastião Idalino? O Sebastião Idalino de Oliveira, ele tem 2 esposas. Sim, mas ele é ancião da Penha e atendeu o Japão. Ele faz parte do grupo administrativo do Brás. Ele é
presidencial, é um dos 5 presidentes. Ele é um dos 5 presidentes? Sim. Senhor José Pereira, ouvimos falar, assim tenho aqui um material aqui, Sim. que está dizendo o seguinte, que existe 12 anciães do Braz. Como é que é essa história de 12 anciães? É o seguinte, 5 são os presidentes, os demais são presidenciáveis ou futuro presidentes. Aonde é mandado não só 12, nós temos, além de 12, nós temos um total de 54, passando para 100. Então, aonde é enviado um desse ancião e ele determina em cada regional que ele vai, ele é tido como Deus. O que ele determina está determinado. Muito bem. Juntamente com o conselho que constitui de 30, 40 ou mais, e o que ele determinar, certo ou errado, ninguém tira. Muito bem. Esse Sebastião Indalilo, foi ele que foi até o Japão e executou a ordem lá em relação ao ancião Oshiro? Não tenho certeza. Certo. Esse Sebastião Indalilo... Ele mexeu na ferida porque nós recebemos e-mail de lá. Então, existe aqui tem mais um e-mail que chegou aqui, é uma pergunta. Por que o Sebastião Indalilo, o internauta pediu para não usar o nome dele porque ele quer ficar resguardado, né? Por que o Sebastião Indalilo, devido a tantas acusações, dizendo que ele tem 2 mulheres, que eu não acredito, o senhor não pode ter 2 mulheres, ou pode? Não. Não pode. Não. Então tá. Então, o Sebastião Indalilo está dizendo aqui, tendo 2 mulheres, com que autoridade ele pode corrigir ou admoestar a igreja? Ele tem 2 mulheres mesmo? Eu quero esclarecer, perante a nova lei, ele está em acordo, mas no passado, não. E para nós, contabilidade de gênio, não pode ter 2 mulheres. Sim. Então, ele pegou, casou na Bolívia, tá? Ficou 2 anos para nós morando com a nova mulher e abandonou a primeira. Qual é o nome da primeira mulher dele? Eunice. Dona Eunice? E o nome, o senhor sabe o nome da segunda? Não, me falha a memória agora, mas tá. temos algo. Mas como assim bígamo? Ele era casado e casou de novo? A família, as 2 eram separadas. A outra não, a outra é a primeira e único esposo do Sebastião. A outra era casada, tinha filhos, o esposo dela errou e separou. Era desquitada, ela tinha um filho e ele também tinha, só que ele abandonou a mulher, só que ele tem os outros casos, tem um vizinho que pegou ele abraçando, beijando, tem muita coisa além disso aí. Quer dizer então que se nós formos até a casa dessa esposa dele ou ex-esposa e falarmos com o vizinho, eles vão confirmar? Alguns que estão vivos, sim. Então, é assinado. Seu José Pereira, então procede telefone? Então esse vídeo que está na internet procede, então? Claro, total. E inclusive a esposa dele tem ligado, cobrando, e lá a Irmandade está cobrando, como que pode ele continuar no Ministério de Ancião Regional. Ele era bígamo? Ele é bígamo? No passado, sim. Hoje, não. Nós não discutimos assunto de lei. Nós não entramos nesse processo. Mas é bígamo. Um homem casado 2 vezes, sem divorciar, é bígamo. Ou não é? Não, ou não é bígamo? Na lei ele é bígamo? Então pronto, ele é bígamo. Então, só me desculpa, a palavra é essa, é isso que nós estamos querendo ouvir. Então é o seguinte, e é esse Sebastião Indalino, que foi lá e tirou a liberdade de detenção no Japão? Não tenho certeza. Mas por que o senhor citou o nome dele? Porque ele atende a região e os irmãos do Japão conhecem toda a matéria, desde São Vicente e daqui, e puseram e mexeram na ferida, como já falei. Então tá ok, então é só isso que nós queríamos saber. Muito obrigado, boa noite.